Eu sei que vocês estão loucos para falar do novo inbound, e eu quero falar dele também, que é justamente isso. Tá bom, a gente tem um novo cenário, a gente tá falando muito do inbound, como ele surgiu, puta, com o passar do tempo acabou deturpando uma série de boas práticas que ele trazia, mas a gente tem hoje um contexto em que existe uma discussão de novo inbound, muito atrelada à geração de demanda. Queria perguntar para você, Davi, você que está falando aqui do novo inbound, citou algumas vezes, começa para a nossa audiência aqui, conceituando a diferença então do velho para o novo inbound. Tá, cara, basicamente a gente tem que construir e quebrar o funil, né? Essa é mais ou menos a história aí do novo inbound, né? A ideia, cara, até porque tem um vivo que a gente gravou o módulo final de semana agora, né? Mas basicamente, resumindo, né? A gente tem ali, cara, 1898, resumindo, mas começando lá atrás, né? Você tem o primeiro modelo que se propõe a mapear a jornada, os níveis de consciência da audiência, né? Justamente pensando já, né, sofisticando um pouco a ideia da venda, do marketing, né, entende-se que, cara, quem compra é quem tem uma consciência do problema e uma consciência da solução, né? Então, ali você tem o modelo AIDA, que é o primeiro modelo, 1898, né? Então, você tem ali os 4 níveis: atenção, interesse, desejo e ação. E aí, na década de 20, ou seja, bem antigo, um cara, né, de uma forma sábia, até, ele entendeu que, cara, tem mais pessoas na atenção, tem menos pessoas em interesse, tem menos pessoas em desejo. Então, ele trouxe uma representação visual em formato de funil dos níveis de consciência. Beleza, tá tudo ótimo. Aí, uma primeira coisa, né? A partir disso, etapas de funil viraram sinônimos de níveis de consciência. Então, se você está no topo de funil, é como se você estivesse na atenção e no interesse. Se você estivesse no meio de funil, é como se você estivesse no interesse e no desejo. E o fundo de funil, desejo e ação. Beleza. O ponto é que até a entrada do digital, que a gente consegue ter dados e dados em real time, você nunca conseguiu, de fato, mensurar esse funil. Então, ele era muito no campo teórico, ele não era no campo prático. Então, quando você tem a possibilidade, e um pouco pautado pela mudança comportamental e tecnológica, que eu falei há pouco, você começa a ter, de fato, cara, pela primeira vez na história, a possibilidade de você entender, cara, onde é que a minha audiência está dentro dessa jornada, partindo do pressuposto da linearidade, né? E aí, cara, pela primeira vez também começa a ficar escancarado que, na verdade, essa linearidade, né, por mais que tenha interesse, por mais que você vá transitar entre esses níveis de consciência antes de você efetuar a compra, você não transita da forma linear. Ou seja, você trabalhar um funil, né, pensando numa previsibilidade de receita, não fecha a conta. E assim, quando a gente traz isso para o contexto do B2B, cara, fica ainda mais confuso porque a gente está falando de comitês. Então você não está falando nem de uma pessoa específica, é como se fosse o amadurecimento daquela conta, no geral. Então, como é que você vai mensurar isso, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, quando a gente tem o inbound marketing inicial, você tem tudo, uma centralização de device, né? Então, todo mundo ficava naquele desktop de casa fazendo as coisas. Agora, cara, você tem o seu smartphone, você tem o seu laptop, você eventualmente tem um laptop do trabalho. Então, assim, você começa também a ter vários com a Lei Geral de Proteção de Dados, você não consegue mais necessariamente fazer as atribuições corretas dos touch points, né? Fora que você, às vezes, consome um conteúdo, você está no seu processo de educação sem necessariamente curtir, ou comentar, ou fazer qualquer tipo de ação que indique para a marca: olha, estou consumindo, estou nesse momento aqui. Então, tudo isso, né, somado à ideia da linearidade, que na verdade não existe, faz, né, e fez com que a gente começasse a questionar o funil, né? E né, a gente não acordou um belo dia e falou assim, porra, esse funil tá errado. Na verdade, assim, cara, já vem de operação aí. Eu acho que o bacana também, eu e o Gabriel, a gente se unir. O Gabriel, ele vem de um histórico de corporativo, assim, sabe? Tipo, sempre trabalhando em grandes empresas. E eu tô desde 2015 empreendendo. Então, assim, eu tenho que gerar resultado na ponta final para os meus clientes, né? Então, a minha preocupação não era, cara, popular um funil, era de fato fazer com que o cara ganhasse dinheiro para que ele continuasse me pagando. Era meio que isso, né? Então, em linhas gerais, a gente percebeu, cara, essa linearidade não existe. O funil em si, ele não existe. Além disso, por conta do que a gente estava falando agora do MQL, as pessoas não trabalham para a marca, elas trabalham para o funil, elas estão pensando em topo, meio e fundo, não estão pensando necessariamente nas dores, né? E aí, cara, então assim, então, isso tudo fez com que a gente questionasse, né? Como eu falei, do B2B, e agora, um pouco recente, né? O Google também traz aí o Mass Mirror, que, cara, sendo bem honesto, a gente foi conhecer depois que a gente começou esses papos de novo inbound, justamente porque as pessoas começaram a falar, cara, já viram isso, já viram isso? E eu acho maravilhoso, porque a gente fez uma recapitulação, assim, né, do funil, e aí quando começa ali em 2009, 2010, cara, algumas instituições de pesquisa, né, algumas instituições assim, que têm uma autoridade grande no nível de marketing, e, cara, eles começaram a entender que a jornada não era linear.
né? Então, cara, só que ao mesmo tempo eles não se desapegaram do controle, porque o funil ele te dá uma sensação de controle que é maravilhosa. Cara, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só, cara, não é linear. Cara, se vocês, depois, assim, a gente pode até, eu aconselho vocês a colocarem aqui, ou procurarem o funil não linear da Gartner. Cara, assim, é um mapa da mina a parada. Tipo assim, cara, é É. maluco, é uma doideira, assim, sabe? Por que que eles estão entendendo que a jornada não é linear, mas eles querem controlar, é um apego ao controle, né? E aí eu acho que o Google ele vem e fala, cara, na verdade é isso aqui, ó, tem um gatilho inicial e um gatilho final, e aqui no meio é uma confusão, né? Eles meio que falam isso. E é muito legal que o Google fala pautado em dados de B2C, né? Que supostamente poderia ser mais simples do que um B2B, já que você está falando com uma pessoa que tem uma, né, consciência do problema, consciência da solução. Em suma, para não ficar aqui de forma amorosa, né? Cara, a ideia de você utilizar conteúdo para você atrair a sua audiência e gerar resultados é super válida. Tanto é que a gente continua utilizando o termo inbound, né? Mas você Uhum. partir do pressuposto da linearidade e do funil, isso mais atrapalha do que te dá de fato clareza. Então, o que a gente fez? Cara, tiramos topo, meio e fundo, né? Abraçamos aí, embalados pelo estoicismo, que a gente não tem controle de algumas coisas, né? E a gente traz justamente os drives, que são os drives fundamentais para que você consiga trabalhar a jornada de compra, que é a educação, né? E aí, entrando um pouquinho na educação, são 3 níveis de educação. Cara, a sua audiência ela tem que ver o mercado sob a mesma ótica que você, tem que ver o nicho que ela está inserida sob a mesma ótica que você e tem que ver a sua solução sob a ótica que você quer. Então, você tem 3 níveis para você trabalhar a educação, né? Você tem a qualificação, que é basicamente você entender bem quem é o seu ICP e deixar isso claro para ele. Cara, a minha solução é para você, isso tem que estar no conteúdo, isso tem que estar muito claro, né? Quando o exemplo que eu dei, né? Tipo, 5 dicas, não, 5, sei lá, verdades sobre o marketing jurídico, sei lá, tipo assim, cara, eu não sei se é para mim, é para o escritório, é para o advogado, então você tem que deixar claro para quem que é o seu conteúdo, né? E o terceiro é a confiança, que na verdade é um drive que ele é um pouco mais, ele é bem mais importante, na verdade, para um cenário de ticket mais alto, né? Porque, cara, é aquele lance, né? Você no B2B, inclusive, né? Você compra com um drive de confiança. Pode fazer sentido, pode parecer ser a melhor opção, mas se você não confia, cara, você não vai colocar sua carreira em risco, né? Enfim, isso já é explorado há muitos anos. Tem aquele comercial da IBM lá que nunca ninguém foi demitido por contratar a IBM, que já falava sobre isso, né? Então a confiança ela também tem que ser trabalhada de forma ativa, né? Cara, se não, cara, não compra, pode fazer sentido. A sua solução pode ser mais barata, mas no B2B, cara, o cara paga mais para dormir tranquilo, sabe? Então, e aí quando você traz para um ticket mais baixo, esse pilar de confiança ele pode ser trocado pelo pilar de desejo barra fascínio, que aí no caso é um pouco do top of mind, do branding um pouco mais tradicional, né? Do tipo, cara, você não vai comprar uma Havaiana porque a borracha da Havaiana é melhor que a borracha da Ipanema, sabe? Então você não está nesse nível, né? Então, basicamente, qual é o objetivo, né, do branding da Havaiana? Cara, é ser top of mind. Um dia que você pensar, putz, preciso de uma sandália, cara, Havaiana. Então, aí ele coloca lá, Débora Seco, lá, a Havaiana e tudo mais, né? E é por isso também que essa mentalidade de B2C não pode ser aplicada ao B2B, porque não necessariamente top of mind, se você não tiver confiança, e você não compra. Cara, então assim, eu tentei resumir uma coisa que talvez eu tenha que melhorar aí, fazer um elevator pitch aí, talvez um elevator pitch de um prédio bem longo para ter um pouquinho mais de tempo para falar, mas em linhas gerais é isso, assim, sabe? Tipo, essas foram as, Super as claro. provocações que a gente trouxe para chegar no novo inbound. Tá super E claro, aí, Davi. Com certeza a audiência está pirando aqui, anotando um monte. Eu só faço um adendo aí, um convite para a audiência. Dentro desse contexto que o Davi está falando, não dá tempo da gente explorar a fundo, mas estudem um pouquinho, pesquisem sobre Dark Funnel, o Dark Social também, que vai te ajudar a convencer a largar um pouco o lance do funil, porque realmente acontece muita coisa que nem com o advento do digital e todas as plataformas aí de captura de dados você vai enxergar. Então, realmente, vale a pena quebrar esse modo de pensar e ir para uma linha igual o Davi está propondo aqui. e aí queria fazer um comentário, fazer Vai dois lá, manda ver. comentários aqui. Um tem a ver com isso e o outro tem a ver com o que a gente estava falando de MQL, né? Porque uma coisa é a gente dizer o que está posto não funciona ou funciona menos do que funcionava antes, e aí por isso que a gente traz algumas ideias novas, né? Então, a partir de todo esse desapego em relação à linearidade de uma jornada que primeiro, de fato ela não é linear, e segundo, de fato você não pode controlar a jornada, você precisa só entender essa jornada, né? E como que você entende a jornada? Lá atrás, no funil, você entendia
pô, se ele está no topo, ele é um lead, se ele está no meio, ele é um MQL, se ele está no fundo, ele é um SQL, né? Numa jornada linear, você não tem necessariamente, você não tenta necessariamente saber aonde aquela pessoa está e você não busca necessariamente o contato daquela pessoa. O que que eu quero saber? Eu quero saber se tem uma empresa, que é quem no final vai pagar a conta, né? Por mais que você tenha um comitê de decisão com pessoas com responsabilidades diferentes, com papéis diferentes na compra que vai ser feita, né? Todas as pessoas, como as pessoas dizem, e faz muito sentido, né? Você tem lá uma pessoa que vai ser responsável por pagar, por fazer a decisão financeira, decisão de quem vai pagar a conta, vai comprar, não vai comprar, e as pessoas ficavam malucas de eu preciso vender para o C-Level, eu preciso vender para o CEO. Cara, esse cara, se você quer ir atrás daquele MQL que é o C-Level, cara, desculpa, esse cara dificilmente vai ler o seu blog, né? Desculpa dar essa má notícia, mas não é fácil você pegar, você publicar um conteúdo de blog e achar que o C-Level vai ler o seu blog e vai levantar a mão. Isso não vai acontecer. Então, o que a gente propõe? Que as pessoas parem de olhar para leads e comecem a olhar para as contas. E olhando para as contas, elas podem se desapegar se eu estou, de fato, gerando aquele lead e se eu estou, na verdade, fazendo com que uma empresa que reconhece que tem determinado problema entende, através da educação, que este problema pode ser resolvido pela minha solução e através da qualificação também e através da confiança entenda que a minha solução é a melhor para resolver aquele problema, né? Então, e aí com isso, como que você reconhece isso? Com dados de intenção, né? E aí a gente tem assim, tem um episódio de podcast que a gente fala especificamente sobre dados de intenção no ano passado. Tem outro episódio de podcast que a gente chamou de Jornada Invisível, em que a gente fala de Dark Social. E os dados de intenção, para mim, eles fazem com que as pessoas, ao invés de tentarem combater o Dark Social, elas, na verdade, se aproveitam do Dark Social. Por quê? Se eu vejo intenção de compra numa empresa, eu não necessariamente vou ficar indo atrás daquele lead. Cara, eu vou atrás, eu vou direcionar o comercial, falando, gente, façam outbound naquela empresa porque eles estão interessados em uma solução desse mercado e dependendo do dado de intenção que eu estou utilizando, eu sei talvez até qual é o tipo de solução que eles estão buscando e qual é o problema que eles têm. E aí eu consigo direcionar muito melhor como esse pitch vai ser feito, né? E aí você vai atrás de todo mundo porque você não sabe se, de repente, na hora do cafezinho ali, né, para as empresas que voltaram para o presencial e tem um cafezinho rolando ali, quem são as pessoas que estão ali falando sobre aquela situação? Quem foram as pessoas que estiveram numa sala de reunião falando sobre aquele problema? Porque no método antigo, você tinha aquele um contato e você fica martelando e-mail em cima da caixa daquele um contato. Desta outra forma, você busca envolver esse comitê de compra, seja fazendo uma estratégia de ABM, seja usando uma estratégia como Novo Inbound.